Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo em relação a esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil. Todo dia, pessoal, tem notícia nova, todo dia tem alguma coisa acontecendo lá em Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, créditos totais ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Já estou pedindo a vocês também, já vou pedindo a vocês também que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Pessoal, peço a vocês também que comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Bem-vindo, temos aqui também Jorge Serrão e Marco Antônio Costa. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem, boa tarde, Guilherme, Marco, boa tarde, Serrão, bom ver o Marco aí de novo. Boa tarde para a nossa audiência. Então, eu nem gosto dessas expressões tipo Senhor do Tempo, que passam a ideia de que é magnânimo, como dizem por aí, né? E eu acho que a gente não pode endossar narrativas quando a pessoa está roubando tempo de vida de inocentes, está roubando a revelia da Constituição que deveria defender. Está roubando a revelia das leis ordinárias do país, do Código Penal, do Código de Processo Penal, dando uma banana para as OABs do Brasil inteiro e para a nacional, enfim, ignorando o Estado de Direito, destroçando a democracia por dentro do judiciário. Então, para mim, isso aqui seria o nome correto, o ladrão do tempo, talvez, o ladrão do tempo dos outros, né? E, claro, se locupletando da autoridade que conquistou por indicação, não por eleição, é sempre bom lembrar, e que está ali, inclusive, de alguma forma, atuando sobre pares que têm tanta autoridade quanto ele, porque está vendo os 10 pares calados e quase sempre coniventes, sabe-se lá qual é a disputa de forças que tem ali dentro, porque é inacreditável que outros 10 ministros vejam tudo isso aqui acontecer. Alguns a gente sabe que são cupinchas, que são comparsas, companheirada, né? Mas outros que estejam ali olhando tudo isso e calados. Tem gente dentro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, roubando tempo de vida de brasileiros inocentes. E isso é a maior preciosidade que a pessoa tem, é o seu tempo de vida. A gente troca nosso tempo de vida por salário com os patrões que nos empregam, né? A gente troca nosso tempo de vida doando para pessoas que precisam mais de atenção. Então, isso são negociações que a gente faz por nosso livre-arbítrio. Agora, por imposição de uma autoridade, gente doente, gente de idade, pessoas que não cometeram crime algum, presas, encarceradas e, detalhe, tendo alvará de soltura, parecer favorável da PGR, que é a autora da ação, é quem denuncia as pessoas, que está também muito errada nessas denúncias, mas, pelo menos em alguns casos, está reconhecendo que exagerou na autoridade e pedindo a soltura, e Alexandre de Moraes recusa-se a analisar. Todo mundo sabe, não precisa ser profissional do direito, que réu preso tem prioridade de análise em todos os recursos. Se ele quiser pedir 400 vezes habeas corpus, como Zanin fazia para o cliente dele, Lula, presidiário, a justiça precisa analisar. À frente de processos por precatórios, processos de consumidor, qualquer outra coisa. A prioridade é para réu preso. E Alexandre de Moraes dá uma banana para a justiça, para as leis, para a Constituição, para a vida dos outros, para a inocência, para a PGR. Dá uma banana para o Brasil, dá uma banana para a democracia. E vai lá e joga no fundo da gaveta e analisa quando quer. Agora, a gente está comentando isso porque agora a Gazeta do Povo foi atrás, denunciou uma história absurda de um jornalista que estava cobrindo os atos do 8 de janeiro e acabou preso. E que está com câncer, precisando se tratar com parecer médico e pedido de soltura pela PGR. E não era analisado. Aí saiu na imprensa, na imprensa que se dispõe a falar as verdades, né? Porque praticamente só a Gazeta do Povo, Revista Oeste, Rádio Auriverde, alguns poucos veículos de comunicação se dão a esse trabalho de dar voz a inocentes.
e com o resto da mídia, malhando, difamando, deduzindo coisas, porque ouviu de lulistas, porque é lulista, porque interessa atacar adversário, difamar, fazer parecer que todos que não são imbecilizados lulistas são bandidos nesse país. Então cala, aplaude Flávio Dino, o tirano do PL da censura, aplaude Alexandre de Moraes, o tirano das vidas alheias, inocentes. Bem, depois que saiu a reportagem na Gazeta aqui, com um trabalho também, preciso reconhecer, da deputada federal de Rondônia, porque esse caso é de Rondônia, é um jornalista de Rondônia, a deputada federal Cristiane Lopes, trabalhou para que isso fosse denunciado, apresentou vários pedidos, fez o barulho que estava ao alcance dela, Gazeta do Povo fez matéria e agora saiu o alvará de soltura. É para a gente ficar feliz porque alguém que está preso de forma arbitrária, inconstitucional, ditatorial, vai sair para poder tratar sua saúde. Porque a defesa dele vai continuar tendo que trabalhar por liberdade. Porque vai sair com tornozeleira no corpo, amarrada ao corpo, o que é um castigo imenso que eles não impõem nem para assassino, nem para homicida, dupla, triplamente qualificado homicídio. Não fazem isso. São os juízes que dizem. Os juízes mandam mensagem aqui para nós. Nunca vi traficante, homicida, latrocida, estuprador, pedófilo, quando progride de regime, ficar com tornozeleira para ter que se apresentar toda semana para juiz. Às vezes fica com tornozeleira, mas é a cada 6 meses a apresentação no fórum. Então, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil e esse silêncio de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, esses cupinchas de Lula, de Flávio Dino, de Alexandre de Moraes no Legislativo. O Brasil está essa baderna, virou essa tirania atroz por causa dos homens fracos que estão no comando dos poderes no Brasil. Infelizmente. A gente tem que ficar repetindo isso aqui, expondo, né? Dando nossa cara a tapa, porque também nos perseguem. Né? Desde os militontos no chat até os bajuladores de bandido, mas a gente tem que falar. Se a gente não falar, quem fala? Porque essas pessoas estão sem voz. Precisam de voz, precisam ser ouvidas. Isso aí, Cris. O Alisson vai colocar na tela essa matéria que a gente está abordando nesse início de programa. Moraes assina alvará de soltura de preso do 8/1 que está com suspeita de câncer. E como a Cris falou, um jornalista estava fazendo a cobertura dos atos de 8 de janeiro para as redes sociais dele, William Ferreira da Silva, de 59 anos. Serrão, tornozeleira eletrônica até para quem está doente, mas tem outros que recebem cafezinho e um casaco para se aquecer. Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Vou antecipar para vocês, sexta-feira vai acontecer algo que a República de Curitiba vai tremer e os haters vão ficar muito alegrinhos. Esperem sexta-feira chegar. Enquanto isso, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. A juristocracia continua imperando no Brasil. Brevemente, isso vai parar de acontecer, porque a marcha da história, ela é inapelável. O ser humano promove uma luta incessante pela liberdade. E a gente aqui na Gazeta do Povo é a opinião com liberdade, só que uma liberdade exercida dentro da legalidade e da mais alta responsabilidade. Por isso que a gente bota o dedo na ferida. O Brasil precisa retomar a normalidade do Estado de Direito. O Brasil precisa voltar a cumprir a lei. Nós precisamos voltar a ter orgulho de uma instituição muito importante, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a guardiã da Constituição. Isso é fundamental. A gente tem que voltar a ter orgulho da nossa Constituição. Para isso, a gente tem que se mobilizar para modificar os pontos dessa Constituição que não são adequados a um Brasil que quer se desenvolver, quer crescer, quer trabalhar, quer produzir e quer ter liberdade. São dados fundamentais da realidade. Então, a gente hoje não pode deixar de levar em conta que a luta incessante pela liberdade é um dos pontos mais importantes do povo brasileiro. E quando a gente vê o judiciário tomando decisões absolutamente esquisitas, fora da normalidade, fora do espírito da lei, a gente tem que gritar, protestar e pedir que isso mude. Mesmo correndo risco. A gente tem tido aí decisões judiciais contra jornalistas
que se manifestam contra o poder judiciário. Isso afronta a Constituição. A Constituição garante a liberdade de expressão. E você criticar uma instituição que não funciona, ou funciona mal, ou comete um erro, isso não é crime. Mas aqui no Brasil, não. Se quem está sendo criticado achar que você promoveu, por acaso, uma difamação contra ele, ele vai lá e ele processa. Você, jornalista, você, cidadão comum também, que expressou sua opinião, fica enquadrado no Código Penal. E tudo isso piora quando você tem um país polarizado politicamente. Então, a gente hoje, todo mundo deveria estar trabalhando para a pacificação do país. O que se esperava era, o presidente Lula ganhou a eleição, então ele teria altivez para governar com o mínimo de equilíbrio necessário que o cargo demanda. O que aconteceu? O contrário. Virou o país da vingança, o país da perfídia, o país do desrespeito à lei, o país do desequilíbrio institucional, da guerra de todos contra todos os poderes se aprofundando, o país da tirania, em que executivo e judiciário se unem para agir de maneira despótica. Então, isso não interessa ao povo brasileiro. Então, nós precisamos, hoje, da retomada séria de um Estado de direito, de justiça funcionando de verdade, de judiciário operando tecnicamente e não politicamente. É hora da pacificação. Todo dia, em todas as oportunidades públicas que tem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, utiliza a palavra pacificação. Ele reafirma a todo momento que ele está trabalhando para a pacificação. Ministro Barroso, o que a gente quer ver é isso materializado, isso objetivado. Porque desde o 8 de janeiro, pessoal, realmente, eles fazem o que querem, né? Ainda tem várias pessoas que estão presas, né? Relacionadas ao 8 de janeiro, que não fizeram nada, que não cometeram nenhum crime, né? Trouxeram à tona o exemplo deste jornalista, né, que estava com câncer e estava preso, né? Aí, pela repercussão da notícia, houve, né, a soltura dele. Mas na verdade, pessoal, eles só soltaram por conta do que aconteceu com o Clezão, né? Eles têm medo de acontecer novamente o que aconteceu com o Clezão, porque assim, até hoje ninguém foi culpado, né, pela morte do Clezão, que estava em estado debilitado na prisão, né, em relação à saúde. Eles tinham noção da situação dele, da situação da saúde dele, que já tinham relatado aos ministros, só que não houve, né, não houve a soltura dele. Ele acabou falecendo, só que até hoje ninguém comentou nada, ninguém falou nada, né? Houve um pronunciamento apenas de 2 minutos do Barroso, né, que não falou nada de culpados, não citou nada, só falou, né, uma bobagem, assim, comentou uma bobagem defendendo eles, né, logicamente. E assim, pessoal, tem pessoas ainda que estão presas até hoje, tem pessoas que não foram soltas, pessoas que estão com tornozeleira eletrônica dentro de casa, que não cometeram crime algum e estão com tornozeleira, né, enquanto a gente tem o exemplo de justiça, que é a juíza oferecendo casaco ao criminoso, oferecendo, né, café, enquanto essas pessoas são tratadas como terroristas, como criminosos de alto patamar, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu gostei, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!